Passamos então para o próximo bloco. Quem está connosco é Marco Binhan. Ele que vem falar um bocadinho ou esclarecer aqui algumas dúvidas sobre direitos parentais. Vamos então avançar. Marco, muito boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde. Vamos passar para aquela... Como é que é a linguagem? Aqui só para perceber. Sabes que as pessoas normalmente têm aquele receio, não é? De consultar um advogado, porque é aquela linguagem que ninguém percebe. O advogado fala, mas ninguém percebe nada. Ok. Estamos perante quem? Perante um facilitador? Olha, eu espero não ser esse tipo de advogados porque não estava a servir as pessoas que me procuravam. Exatamente. Porque eu tenho de falar para ser ouvido. Mas concordas, não é? Que é realmente... Não, concordo. Se calhar houve até uma tradição de que fosse assim, não é? Porque isso também dá mais valor à nossa ciência, se ficar uma coisa mais... Claro. É como a assinatura do doutor ali na receita médica, não é? Que a gente olha aí... Mas não, a ideia é tornar... É desconstruir, não é? É tornar o direito perceptível. O direito é das pessoas. Um advogado não tem o direito de torná-lo uma coisa alheia à realidade da vida. Claro. Um advogado, se não perceber a realidade da vida, então se calhar não está na profissão. Muito bem dito. Então o que é que vem a ser os direitos parentais, O que é que vem a ser os direitos parentais? Os direitos parentais eu designei-o assim, não vou falar no nível científico, não é nada disso. E com as suas variedíssimas ramificações, é que eu também estive a ver um bocadinho. Exatamente, como direitos parentais eu quis designar um conjunto dos direitos e obrigações que resultam do facto de ser filho ou resultam do facto de ser pai ou mãe de alguém. Essencialmente, esse núcleo, pai ou pai adotivo ou tutor, sobre os direitos parentais tem esse... Este direito, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é sempre exato? Um pai é sempre pai porque é progenitor, porque... Um pai é sempre pai. Na realidade jurídica, a realidade jurídica não coincide necessariamente com a realidade biológica. E este é um exemplo. Ou seja, pai é aquele que está no registro, ainda que biologicamente seja outro. Claro. Pode acontecer até que haja um choque entre o pai biológico e o pai do registro. Ou seja, o pai biológico um dia surgir ou um dia dizer não, eu quero ser o pai do registro. E pode ter aí um problema. É uma realidade muito pontual. E pode ter aí um problema, porque dependendo de várias circunstâncias pode até não conseguir fazê-lo. E que o pai biológico não tenha tanta importância quanto o pai registado, o pai jurídico, digamos assim. Muito bem. Uma outra questão aqui. Este é um tema muito vasto, como disse há bocado, Marco, porque acredito que somos ainda muitos os que desconhecemos as ramificações desta questão dos direitos parentais, mas gostava de tocar aqui num outro ponto que são histórias que eu conheci cá em Portugal e que, em Angola se calhar não temos isso tão presente porque... é bom que os filhos fiquem aí, mesmo com as suas mães, não é? E na maior parte das vezes, vamos ver, é uma realidade até um pouco contrária do Ocidente Europa, digamos, Portugal, digamos, onde estamos situados, em que os pais realmente lutam, não é, em tribunal para terem acesso aos seus filhos. Em Angola é o contrário, é quase que as mães têm que ir a tribunal para que os pais apareçam. Então, vamos tentar unificar aqui um bocadinho essa explanação. Há uma questão, Marco, que é o apoio, não é? O apoio que as famílias recebem a partir do momento em que decidem ou acabam de ter um novo membro da família ou acaba de nascer um bebê. Digo os pais, no caso o pai e a mãe, para aqueles pais que acabam por não ter as condições consideradas ideais, não é? Existe realmente uma ajuda do Estado, um apoio do Estado? Como é que se passa a ter conhecimento dessa informação? Olha, isso já não é verdadeiramente uma questão de direito da parental, também devia ser, se calhar tem mais a ver com a proteção social e com questões dessas, mas em Portugal existem. Porquê é que eu te pergunto isso? Porque quando a coisa corre mal, as pessoas acabam por até perder os seus filhos, não é? O Estado acaba por receber as crianças, o Estado ou a entidade, sei lá... A Segurança Social é o Estado, a segurança por via da cara da Segurança Social. O Estado tem esse dever de proteger as crianças. E o direito à parentalidade é muito centrado na proteção dos mais fragilizados. E é o direito da família, essencialmente, é isto. Também há uma regra no direito que as pessoas às vezes conhecem, que estão
as pessoas, mesmo depois de se divorciarem, continuam obrigadas a ter numa eventualidade de necessidade, de ter de sustentar aquela pessoa de quem se divorciou, se calhar a 3 ou 4 casamentos. Isso está previsto na lei e poucas pessoas sabem disto. A lei, o direito da família e o direito da parentalidade tem muito que ver com esta lógica de solidariedade que deve ser muito forte dentro da família, no seio da família, que vem com estas responsabilidades. Essa questão, mas quando diz sustentar, é sustentar o filho, no caso. Sustentar, mesmo um ex-marido ou uma ex-mulher, a lei prevê isso. Se a pessoa estiver numa situação de indigência, mesmo após 3 ou 4 casamentos, podemos vir a ser chamados a ter de dar apoio a essa pessoa. Poucas pessoas sabem disto, a lei portuguesa tem onde isso. Onde é que está escrito? Agora posso mostrar. Marco, agora vai todo mundo começar a ligar para o ex de 5 anos atrás. Olha, em certas não consigo pagar a luz. Em Portugal, mas em Portugal está previsto isso na lei. Em certas condições, essa pessoa está obrigada, sim, a dar uma certa pensão, chama-se isto mesmo de alimentos, a essa pessoa. Ainda que não tenham havido filhos e... Isso não é condição. Basta o facto de terem sido família, terem sido marido e mulher, mesmo após 3 ou 4 casamentos. Isso faz alguma confusão às pessoas. Faz alguma confusão a muitas pessoas. Mas eu estou muito confusa. Lei, o que é que... Por isso é que eu te fiz essa questão, não é? Qual é o papel do Estado depois perante estas pessoas fragilizadas? O papel do Estado. É só regularizar. O subsídio de parentalidade, o papel do Estado tem aqui, com estas políticas de proteção social, o Estado visa atingir objetivos para além da família. Visa atingir objetivos de aumentar a natalidade, às vezes visa de certa forma, que aquelas pessoas muito pobres tenham condições para que as crianças sobrevivam. Às vezes, esses subsídios visam mesmo isto. Há pessoas a quem é mais um acrescento, há outras a quem é mesmo uma questão essencial para que a criança, naqueles primeiros tempos de vida, tenha aquilo que necessita. E o Estado português, eu só conheço Portugal, não posso dizer dos outros, mas o Estado português tem um subsídio para quando nasce uma criança. Sim, o abono familiar. E depois tem um subsídio para, ao longo do crescimento daquela criança, que às vezes não parece muita coisa, mas para muitas famílias marca uma grande diferença, é verdade. Eu fiquei presa naquela questão. É um bocado, não sei, mas funciona mesmo? Funciona mesmo. Isto é o que está na lei. Perceber. Isto é o que está na lei. Como é que a pessoa faz para exigir isto? Claro. Se a outra pessoa, se a pessoa a quem se exige estes alimentos voluntariamente os prestar, está tudo bem. Se não, terão de ir a tribunal e há regras para obrigar essa pessoa que não quis voluntariamente a aceitar. A regra está lá e é para ser cumprida, ou a bem ou com força, entendendo os juízes que estão reunidos os pressupostos, são reunidos os requisitos, não é uma qualquer situação de necessidade económica. É uma situação verdadeiramente de necessidade que justifica que seja responsabilizada essa pessoa. E se a outra pessoa em questão reúne as condições para poder ajudar... Também tem que ver com isso. O dever de alimentos tem sempre que ver com a possibilidade de quem nos presta. Claro. Não é a lei que vai, de repente, agora obrigar uma pessoa que inclusive, nem se consegue sustentar a si própria, não é? Okay. A lei não faz sentido. A lei tem uma coisa engraçada que é o dono da ubiquidade, está num e no outro lado. Às vezes as pessoas dizem, então o criminoso também tem direitos. Sim, porque a lei funciona assim. Todos há direitos dos dois lados e cabe, se calhar, ao intérprete, se calhar não, ao intérprete da lei, ou advogado, ou juiz, ou procurador, a quem te está a dar conselhos, interpretar, e cada caso é um caso, tentar ter uma linguagem que se adeque à situação concreta para que a vida flua como normal, para que a vida flua como minimamente esperado, para que as pessoas sejam o mais felizes possível. É assim que se entende, é assim que eu entendo. Muito bem, da lei. Muito bem. Eu não conhecia essa lei. Mas estamos a falar de uma lei que se aplica aos cidadãos portugueses. É uma lei do Código Civil português. Nacionalidade portuguesa. Não necessariamente nacionalidade portuguesa. Porque... Essa é uma questão interessante, mas não necessariamente nacionalidade portuguesa, porque se a pessoa está cá em Portugal sujeita à lei portuguesa, pode estar obrigada a isto. Tá? Não, mas isso podemos ver, porque são aquelas coisas do Temos que aprofundar, não é? Temos que fazer um tema só. Hoje estamos aqui a tentar pegar um bocadinho de cada para ver se conseguimos tentar perceber aqui também as questões dos direitos parentais. Muito bem. Mas ainda nesta questão, voltando à questão da Segurança Social, por exemplo, uma entidade assim que me veio mais à memória neste momento,
tomar posse de uma criança ou receber uma criança dos seus pais, quais são as circunstâncias que levam a que se chegue a esse ponto, por exemplo, Marco? Olha, eu acho que nós nunca pensamos até aí, até acontecer. Não é? Eu, infelizmente, conheço 2 casos aqui em Portugal. O segundo não sei se a mãe acabou por recuperar os filhos ou não, mas a verdade é que é cada vez mais recorrente, não é? Sem estarmos à espera, perdemos a guarda dos nossos filhos. E não é só por questões de condições de alimentação ou de vários outros, desde maus tratos também, não é? A ideia principal é proteger a criança. E devemos estar todos em conformidade a este propósito. Quando a Segurança Social entende que aqueles progenitores não estão capazes disso, isso às vezes pode ser duvidoso. Eu tenho uma experiência, eu sou advogada já há alguns anos, já tive muitas experiências boas com a Segurança Social nesse aspecto e outras más, um bocadinho exageradas, em que os critérios, se calhar, não eram os mais adequados. E às vezes os tribunais também, ao lerem relatórios dos técnicos da Segurança Social, fazem um bocadinho o visto e não questionam, não criticam esses relatórios. E às vezes a culpa é de todos os intervenientes que não fizeram, se calhar, um escrutínio devido. Mas há muitas das circunstâncias, a Segurança Social funciona muito bem e faz o que é preciso e salvaguarda o bem-estar da criança. É o que todos queremos. Todos entendemos que a criança estaria melhor com os progenitores, com os pais naturais, com a família, né, natural, mas se não for o caso, vamos dar um lar melhor. Tá? E a maior parte das vezes isto funciona bem. Há circunstâncias marginais em que não funciona tão bem, em que se calhar por um viés qualquer ou por outro qualquer motivo, o relatório sai um bocadinho não mais conforme à realidade e se calhar estamos a promover uma injustiça porque não olhamos como deve ser a situação verdadeira daquela pessoa. E às vezes também fazem falta técnicos da Segurança Social com mais experiências, com outras experiências. Às vezes, o país é Portugal, há uma cultura em Portugal, mas Portugal já tem culturas de muitos outros países e às vezes fazem falta técnicos que possam compreender estas outras culturas, incorporá-las nos seus relatórios, nas suas análises, para que seja feita uma justiça, se calhar, mais adequada às circunstâncias e não uma justiça mais de papel, mais de formulário, que isso ninguém gosta e isso não é o adequado para tratar de uma criança. Num caso concreto, por causa do formulário, o resultado dela é aquele. Não pode ser. Tem de ser uma análise muito concreta, muito individualizada. Demora o tempo que demorar, por mais processos que tenha, são precisos mais funcionários, é preciso dinheiro para mais funcionários, são opções do orçamento, mas é uma situação importante de proteger a criança como deve ser e não de qualquer maneira. Temos de voltar com este tema. Eu tenho várias outras questões e infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Gostava de abordar também a questão da guarda compartilhada, que é um desafio muito, muito grande e que, segundo experiências que acompanho, ninguém é mais lesado do que os próprios filhos. Não é? Agora animais também, não é? Sim, animais também agora passaram a guarda compartilhada. É muito giro, eu gosto. Por acaso gosto de ver este desenvolver, não é? Imagino um advogado agora a passar... Sim, não. Há divórcios que ficam em suspenso para saber o que é que se faz ao animal, o cão. É perguntar ao cão o que é que ele quer, mas coitado, o que é que ele vai dizer, não é? Mas acho que sim. Há que respeitar, ainda que questões que nós consideramos engraçadas são questões que afetam diretamente estas pessoas. Não, são questões importantes, que eu vivo com isso, eu sinto. As pessoas, e são momentos para elas muito importantes, ficam ansiosas até perceberem como é que vai ser, quem é que vai ficar com o cão. Eu sempre vivi com o cão, mas eu também sempre vivi com o cão, então como é que vai ser? Ui, enfim. Marco, muito obrigada. Vamos então também. relembrar aqui, para quem quiser, uma consulta com o Marco Binhan. Basta entrar em contato nas tuas redes sociais, Marco? Sim. E pronto, põe-nos lá as vossas dívidas e dúvidas, não dívidas. Dívidas não, mas as dúvidas sim. Também podem expor as questões sobre como pagar as vossas dívidas. Marco é advogado completo, ok? Marco, conto contigo mais vezes, por favor, e se pudermos brevemente voltar ainda com este tema, que faltou-me aqui umas questões. Mas é um tema muito importante, muito importante mesmo. Sim. Temos várias famílias a se juntarem e muitas a se separarem e não têm
o real conhecimento do que é uma família, não é? Não é só se juntar e ter um filho. A partir deste momento em que se decide criar uma união maior e começar a trazer frutos dele, acarreta também algumas responsabilidades e que, se não cumprimos, pronto, acabamos por passar por dissabores. Marco, obrigada. Volta mais vezes, pronto, está feito o convite. Espero que tenhas gostado da nossa conversa e até breve. Muito. Obrigada. Muito obrigado.